A gente já vai começar a nossa roda de conversa, mas só para vocês terem todas as informações, depois de uma longa sessão em primeiro turno ontem, a reforma tributária passou rápido pela votação do segundo turno. Vamos ver os principais pontos na reportagem de Anne Barbosa. O texto final foi aprovado com alterações, mas a base é a mesma. O IVA dual com a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, será o novo imposto federal no lugar do PIS, COFINS e IPI. Estados e municípios deixarão de cobrar ICMS e ISS. No lugar, haverá o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Haverá ainda o imposto seletivo para produtos prejudiciais à saúde ou meio ambiente. O IPVA passará a ser cobrado de embarcações e aeronaves. Para os veículos, haverá a possibilidade de ser progressivo de acordo com o impacto ambiental. Enquanto a indústria acredita que terá um alívio, o segmento de serviços espera um impacto maior nos impostos a pagar. Os setores dialogaram muito com o Congresso nesses últimos meses e o resultado é que o IVA dual passou pela primeira etapa na Câmara, abrindo exceções. Serviços de educação, saúde, medicamentos, higiene pessoal e saúde menstrual, além do transporte público coletivo, produtos agropecuários e produções culturais, terão desconto de 60% da alíquota padrão. E terão isenção total produtos da Cesta Básica Nacional, que serão determinados por lei complementar. O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê um regime diferenciado, com regras e alíquotas específicas ainda a serem definidas para planos de saúde, serviços financeiros, operações com bens imóveis, hotelaria, restaurantes e parques de diversões. A reforma tributária instituiu também o cashback, uma forma de devolução do imposto pago a depender do produto comprado e da renda do contribuinte. A forma de funcionamento, na prática, ainda está em estudo. Os impostos não vão mais incidir em cascatas. A cada etapa da produção, as empresas poderão descontar o tributo recolhido pelos seus fornecedores. Outro princípio que muda é o local de cobrança. Hoje, tudo é arrecadado na origem. São os municípios e estados onde as empresas e o comércio estão sediados que ficam diretamente com os impostos. A reforma tributária vai cobrar os tributos no destino onde bens e serviços são adquiridos. E com isso, vai mudar também a forma de administração das receitas. Tudo que for arrecadado pelo IBS vai passar para um conselho federativo administrado por estados e municípios. É o ponto de maior polêmica entre os governadores. Ele será formado por 27 integrantes dos estados e do Distrito Federal e 27 dos municípios. Um fundo de compensação foi criado, bancado pela União, que vai ajudar os estados com isenções fiscais até 2032. A União também vai arcar com outro fundo, o de desenvolvimento regional, para tentar diminuir desigualdades regionais. Agora, com todas as informações, vamos para a análise. Na verdade, primeiro aqui uma conversa com o Bernard Api. Bernard, eu não vou resistir, vou começar com uma pergunta pessoal, porque você tem uma trajetória dedicada à reforma tributária. É sua a proposta que nasce essa reforma ainda lá no CIF, no Centro de Estudos Fiscais. Você já se dedicava a isso antes. Como é que você está se sentindo com o texto de unificação de impostos sobre consumo aprovado depois de 30 anos de discussão? Oi, Raquel. Bom, boa noite, Raquel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Yuri. E boa noite, Daniel. Eu ainda estou meio zonzo, para falar a verdade. Foi uma vitória impressionante, uma sinalização muito relevante de compromisso do parlamento com mudanças que melhoram muito o ambiente de negócios no nosso país, que tem um efeito muito positivo sobre o crescimento. Eu só queria deixar claro que isso não é um projeto pessoal, isso é uma construção coletiva de muitas pessoas do Centro de Cidadania Fiscal e muitos outros colaboradores para trabalhar num texto tecnicamente muito consistente e uma construção política impressionante que foi feita por vários parlamentares, o Aguinaldo Ribeiro, presidente da Câmara, e o ministro Haddad, que teve uma participação decisiva nas negociações para aprovação da reforma tributária.
Eu acho que isso é que viabilizou que a gente aprovasse hoje uma reforma que o Brasil vem tentando há mais de 30 anos sem conseguir, porque isso foi uma construção tecnicamente consistente e politicamente muito bem feita. Ele disse que ainda está meio zonzo. Yuri, quer colocar uma pergunta? Mais do que compreensível. Antes de tudo, boa noite e parabéns pelo seu trabalho e dedicação. Enfim, conversamos já, né, API, antes mesmo do API estar no governo, defendendo a PEC 45, apresentada pelo deputado Baleia Rossi. Agora, API, na sua proposta original, né, feita como um especialista do ponto de vista tributário, não havia tantas exceções quanto as que a construção política levou a se formar. Questão da cesta básica, uma série de setores que foram beneficiados. O quanto todas essas exceções vão levar a uma discussão mais dura em relação à alíquota base do IBS, do CBS, que vão se somar, né, dos dois, do IVA dual que foi criado, e como já dá para se ter uma estimativa de qual vai ser esse percentual base desse tributo? Yuri, bom, primeiro eu queria deixar claro que, do meu ponto de vista, o texto eu gostaria que tivesse menos exceções do que foi aprovado, mas foi o que foi possível para viabilizar politicamente a reforma. Queria deixar claro também que os avanços são enormes, tá certo? Nós acabamos totalmente com a acumulatividade, desoneramos investimentos, exportações, simplifique enormemente o sistema tributário, enormemente a apuração e recolhimento de tributos no Brasil, corrige um monte de distorção que tem no sistema tributário atual, que faz a economia se organizar de uma forma extremamente ineficiente, e corrige distorções relativas. A tributação no Brasil hoje, você tem alíquotas que vão de 5% a 50%, com enormes distorções de preços relativos, e a reforma, mesmo com as exceções que foram colocadas, reduz muito essas distorções. Com relação à sua pergunta da alíquota, a alíquota do IBS, do CBS, dos novos tributos, ela vai depender de alguns fatores. Vai depender do que vai ter de ser tributado no imposto seletivo, de como vão ser regulamentados esses regimes específicos de tributação para alguns setores. Depende, sim, é verdade, de quantos benefícios são concedidos, quantos produtos, bens e serviços têm tratamento favorecido, e depende muito do que vai acontecer com a sonegação e com o litígio provocado pelo sistema tributário, que muitas vezes reduz a arrecadação. Nós temos segurança absoluta que a sonegação e o litígio vão cair com a reforma tributária. Primeiro, por conta da simplificação, que reduz muito espaço de litígio. Segundo, porque o sistema de cobrança está sendo montado para reduzir a sonegação. Desde o princípio, ele está sendo pensado para reduzir a sonegação. Então, o que nós temos agora são dois fatores que se contrapõem. De um lado, sim, a ampliação desse tratamento favorecido para alguns bens e serviços, e de outro, um trabalho que vem sendo feito nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, que vai ter um efeito muito positivo na redução da sonegação. A alíquota final vai depender desses dois fatores, a gente não consegue estimar ela com precisão hoje, mas a gente não espera que fuja muito não do que a gente já vinha trabalhando antes como referência, mas agora vamos ter que fazer o cálculo para saber, para ter alguma estimativa de qual é esse impacto, mas o que a reforma garante é que a alíquota vai ser fixada de forma a manter a carga tributária. E, inclusive, tem um período de teste, que é cobrado com 1% de alíquota, o imposto, e esse período de teste garante uma calibragem bastante precisa da nova alíquota. Então, só confirmando, nas últimas semanas o que aconteceu. Eu fiquei muito mais otimista por conta desse trabalho que vem sendo feito para reduzir a sonegação. E sim, teve essas concessões que têm um efeito que vai no sentido contrário de elevar um pouco a alíquota do tributo. O Daniel tem uma pergunta, mas só completando aqui o Yuri, o mercado trabalha com esse número mágico de 25%. E aí a oposição já logo diz que se for isso vai ser um dos maiores IVAs do mundo. É engraçado que as pessoas estão esquecendo que a gente já paga isso, né? O que a gente vai cobrar é exatamente o que já é pago hoje, só que hoje é pago de uma forma completamente confusa, sem nenhuma transparência e ineficiente, e agora vai ser cobrado de uma forma simples, totalmente transparente, as pessoas vão saber quanto estão cobrando de imposto, e muito eficiente. E um ponto extremamente importante, essa alíquota é a alíquota que incide sobre o preço sem imposto, ou seja, a alíquota sobre o preço com imposto é de 20%, porque 25% de 80% é 20% de 100%.
Então, para a nossa cabeça, o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tributa imposto sobre imposto. Para a nossa cabeça, que a gente tem hoje de alíquota com imposto, a alíquota é de 20% e não de 25%. A alíquota é de 25% sobre o preço sem imposto. Daniel. Api, boa noite. Deixa só eu insistir um pouquinho mais nessa questão da alíquota do IVA, não sem antes abrir um parênteses e dizer que uma das coisas mais chatas do jornalismo é a repetição contínua daquela hipérbole de momentos históricos. Isso é muito chato, mas ontem acho que a gente, de fato, viveu história e você teve uma participação fundamental em construí-la graças à sua insistência na reforma tributária. Mas fecho o parênteses e volto à questão da alíquota do IVA. Hoje eu conversei com lideranças da indústria, e a indústria foi um setor da economia que impulsionou muito, né, a tramitação da reforma tributária. Eles, obviamente, estão satisfeitos com textos, mas já tem duas sugestões para que o Senado supostamente aperfeiçoe essa proposta. Uma delas é circunscrever um pouquinho mais o imposto seletivo. O imposto seletivo pode valer para uma série de atividades e a indústria acha que fica um pouco amplo demais. Já você pode taxar até, talvez, mineração, dizendo que tem impactos socioambientais. Então, só saber se existe essa disposição em aclarar o que pode ser aplicado no imposto seletivo. E segundo pedido da indústria é que haja uma trava no IVA, já sim em emenda constitucional, deixando um máximo da alíquota. Não precisa ser 25%, obviamente, mas dizer 26%, 28%, 30%, de modo que você tenha uma trava para algum governo futuramente que queira elevar demais a alíquota. Você acha que isso é possível e viável? Olha, Daniel, você está me trazendo dois temas novos. Eu não conheço esses dois temas. Eu não tenho como te responder aqui agora. A gente trabalha com bastante avaliação e com muita calma em todas as questões que aparecem. Vai ter muita discussão no Senado Federal, tá? Eu acho que isso é importante. O governo tem tratado a reforma tributária como que ela é. É um projeto do parlamento com o apoio do governo. O texto que foi aprovado na Câmara, ele não é só o texto que estava sendo discutido na Câmara, ele é uma composição da PEC 45 da Câmara com a PEC 110 do Senado Federal. E agora nós vamos ter uma discussão muito franca com o Senado Federal ao longo dos próximos meses, que vai ter um papel fundamental no detalhamento e no aclaramento dessas mudanças que estão sendo introduzidas pela reforma tributária. Eu não tenho como responder sua pergunta, porque são temas, para mim, totalmente novos que acabaram de aparecer. Em princípio, eu gosto do texto como ele está hoje, mas, obviamente, na discussão política e na discussão técnica, a gente tem que considerar todas as sugestões que aparecem. Cris, quer colocar uma pergunta para a Api? Boa noite, Api. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: todo mundo fala na possibilidade de haver ajuste lá no Senado, como o Daniel colocou. Mas um ponto é o seguinte: a gente não viu tanto posicionamento contrário na criação do IVA federal, né? Mas no IVA estadual, pelas regras, a alíquota, a criação e tudo mais, é que a gente vê maiores discussões. É possível que, eventualmente, poderia existir, se o Senado fizer alguma alteração apenas nessa parte estadual, eventualmente da gente ter uma promulgação parcial e funcionar somente um IVA federal, comportaria esse modelo ou não? Você acha que, se houver uma alteração apenas nesse IVA estadual, tudo vai ter que voltar para a Câmara e recomeçar, porque não dá para separar uma coisa da outra? Do jeito que está redigido o texto hoje, eu não vejo essa possibilidade, não. Até porque o texto está redigido de forma a que o IVA federal faz referência explícita às características do IVA estadual, dizendo que elas serão as mesmas. Então, da forma como está o texto hoje, a legislação tem que ser a mesma para o IVA federal e para o IVA subnacional. Agora, eu não vejo esse problema, não. Assim, obviamente, a gente vai ter que abrir a discussão com o Senado Federal. Infelizmente, ao longo dos últimos meses, a gente acabou tendo pouco tempo para se dedicar na interlocução com o Senado, mas vamos ter muita interlocução com o Senado daqui para frente. Mas eu não vejo esse grande problema no IVA estadual, não. A Câmara aprovou bem o projeto. Tem uma discussão da questão da governança do IVA, mas que eu acho que, no geral, a base que está colocada no texto da Câmara é uma boa base.
A transição é muito longa, a transição dos tributos estaduais, fora uma cobrança com uma alíquota simbólica de 0,1% de 2026 a 2028, ela de fato só começa em 2029, o que dá muita segurança de que quando começar a cobrar o tributo estadual vai ter sabendo exatamente como vai estar funcionando o tributo federal. Eu honestamente não vejo essa possibilidade de separar os dois tributos como uma alternativa, pelo menos do ponto de vista da promulgação de uma PEC da forma fatiada, que a gente chama. O texto que foi aprovado na Câmara, ele trata a CBS, né, que é o IVA federal, e o IBS, que é o IVA dos estados e municípios, como fosse como um tributo só. Eu não vejo como fazer um fatiamento com esse objetivo. Fatiamento é o que existe no Congresso. Às vezes você tem uma proposta de emenda constitucional, você consegue aprovar uma parte, porque o texto de emenda constitucional tem que ser exatamente o mesmo texto aprovado na Câmara e no Senado. Então, às vezes acontece que você aprova uma parte de um texto que tem acordo entre os dois e já consegue promulgar, e uma parte é promulgada depois. Neste caso, eu não vejo muito essa possibilidade de fatiamento, mas, obviamente, a política é a política. A gente vai acompanhar o que vai acontecer no debate. Api, só mais uma questão, é porque também tem um ponto que sobre o possível aumento de carga tributária, né? O pessoal fala que existe, que o IBS começa, o pessoal fala não, está na PEC, né? O IBS começa em 2026, com a alíquota de 1%, mas o ICMS e o ISS, ele só começa a reduzir em 2029. Então, quer dizer, se você tem já uma alíquota e entrando, só posteriormente havendo essa redução, a gente vai conviver aí com um período de aumento de carga tributária ou você não vê isso? Não tem isso não, porque em 2026 você começa a cobrar a CBS, que é federal, com a alíquota de 0,9% e o IBS com a alíquota de 0,1%. E esse 1% é descontado de tributos federais, então não tem aumento de carga tributária nesse processo, e daí 27, 28 você cobra 0,1, o IBS continua compensando nos tributos federais. Então não existe esse aumento de carga tributária, e a ideia de começar os dois juntos é porque, de fato, a ideia é que a cobrança dos dois tributos, o estadual e o federal, seja feita de forma conjunta. E aí é ideal que comece os dois ao mesmo tempo a serem cobrados, ainda que no caso dos estados e municípios, com uma alíquota simbólica, porque por razões de benefícios fiscais que foram convalidados, a gente só consegue, de fato, começar a transição dos estados e municípios mais para frente. Mas não existe, não, esse aumento de carga tributária. O que sim é um modelo que está feito para que a gente, desde o início, já teste a funcionalidade de dois tributos sendo cobrados simultaneamente de forma extremamente simples, diga-se de passagem. A gente não está criando nenhuma complexidade adicional. Todo o sistema operacional está sendo montado para aproveitar todo o sistema de notas fiscais eletrônicas atuais. Então, não teria nenhuma exigência nova para as empresas, além de, eventualmente, 1 ou 2 campos a mais na nota fiscal, mas isso são mudanças que você faz todo mês no sistema tributário atual, na emissão dos documentos fiscais, e o próprio sistema é que faz a separação dos tributos. A ideia, inclusive, é que isso está sendo construído, não posso garantir que vai ser assim, mas eu diria que tem uma chance muito grande de ser assim. A ideia é que a obrigação do contribuinte seja emitir o documento fiscal eletrônico, que ele já tem hoje, registrar as compras que ele fez com documentos fiscais eletrônicos que dão direito a crédito, e você teria uma escrituração pré-preenchida que já seria enviada para ele. Se ele tiver de acordo, é só ele pagar e não teria nenhuma obrigação acessória a mais, além daquilo que ele já tem hoje. Então, a gente está lutando para que, durante todo o período de transição, não se crie mais complexidade para os contribuintes. Teria já em 2027 a extinção do PIS/COFINS, o que já simplificaria muito a vida dos contribuintes, a extinção da maior parte do IPI também, nesse mesmo ano. Na verdade, você teria sim a convivência ainda com o ICMS e o ISS até 2032, e 2033 aí viraria a chave para um sistema muito mais simples do que a gente tem hoje. Acabou o nosso tempo, Fernanda, ou... Uma última rapidinho? Dani, bem rapidinho. Uma última rapidinho, secretário. Eu prometi ao Bernardo Api liberá-lo com 20 minutos de entrevista. Coisa rápida. Vários pontos da PEC remetem à regulamentação por um projeto de lei complementar. Quando vocês estimam que vem? Ele viria antes da proposta do governo para a reforma tributária sobre renda? Bom,
Olha, acho que não. Eu acho que a reforma da tributação da renda provavelmente a gente espera mandar ainda nesse ano. Talvez em mais de um pedaço, talvez não seja uma única, pode ser mais de uma. E o projeto de lei complementar, muito provavelmente, pessoal, estou falando aqui em teoria, mas muito supondo que vai aprovar esse ano a emenda constitucional, a gente já vai começar a trabalhar pesadamente, junto com estados e municípios, na redação do projeto de lei complementar agora no segundo semestre, e a ideia seria mandar o projeto provavelmente no início da sessão legislativa do ano que vem, ou seja, no início de fevereiro do ano que vem para o Congresso Nacional. Mas provavelmente ainda vem antes da regulamentação da tributação do consumo. Gente, eu prometi liberar o Bernard Api com 20 minutos da entrevista, porque ele está super cansado depois dessa maratona. Bernard, muitíssimo obrigada por reservar esse tempinho para conversar aqui com a gente na CNN. E, de novo, parabéns pela aprovação da reforma tributária. Eu sei que é um trabalho aí de uma vida, meu caro. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Raquel, e queria aqui, de fato, confirmar o Daniel. Ontem foi histórico. A gente vem há mais de 30 anos tentando aprovar o que foi aprovado antes. Ainda tem o Senado, é verdade. Não podemos, tem muito trabalho a ser feito, muita negociação, mas, de fato, foi um avanço muito importante. Obrigado pelo convite.